Olá, meu nome é Pamela, eu sou taróloga. Essa é a leitura semanal para o signo de Libra. É uma leitura geral, então não vai ressoar com todas as pessoas, pega apenas o que ressoar com você. É interessante olhar não apenas o seu signo solar, mas para ter uma ideia mais interessante, geral da semana, olhar outros aspectos como ascendente, lua, Vênus, enfim. Vai ter alguns barulhos aqui, tá? Na rua já teve, capaz que vai ter mais. Pode ser que você esteja assistindo a leitura para saber da vida de alguma pessoa que tem muitos posicionamentos em Libra, Sol em Libra, enfim, e a leitura acabe fazendo sentido para você na sua vida, então pegue apenas o que ressoar com você aqui, ok? Bom, eu já embaralhei um pouquinho, eu vou embaralhar só mais um pouquinho. É geral, viu, gente? Pega o que for interessante para você, que você percebe que é seu mesmo. Eu estou usando o baralho do Waite, o baralho tradicional do Waite, e o método da cruz celta. Deixa eu tirar só mais uma carta aqui para o final. 3 de paus no fundo do baralho, uma carta que fala sobre esperar que coisas boas aconteçam, também agir um pouco no mundo para que as coisas que você deseja se realizem, mas para mim ela é mais uma carta de planejar, assim, de olhar para o futuro e planejar alguma coisa. Bom, vejo uma semana um pouco conflituosa aqui para Libra, com certeza não vai ressoar com todos. Eu vejo algumas cartas difíceis aqui. Eu vejo uma necessidade de escolha, talvez de partir para coisas novas, deixando coisas para trás. Aqui no momento presente eu vejo 5 de copas, uma carta de decepção. A pessoa está olhando muito para o que está ruim, não está olhando para as alternativas. Uma carta de dor mesmo, de lamento, de perda. Pendurado, uma carta de falta de ação. Então eu vejo o desejo aqui, talvez de tomar alguma ação, fazer com que alguma coisa nova aconteça, ou talvez você foi parar numa situação que você agora percebe que não tem saída dela, e a única saída é realmente um lamento aí, então dá uma olhada nas emoções essa semana, dá uma olhada se você realmente está preso em algo ou se é mais uma ideia. 8 de paus, uma carta de ação na âncora, me diz que realmente há alguma imobilidade nessa semana, ou pelo menos a sensação de. 5 de espadas, uma carta de conflito, pode ser conflito consigo mesmo ou com os outros, pode ser também uma carta de desistência, dá pra ver que essas pessoas aqui abandonaram a batalha. Pra mim se relaciona com esses 5 de copas, alguma decepção acontecendo, alguma coisa não tão interessante acontecendo e a necessidade de talvez desistir de algo. Aqui você provavelmente poderia ser muito apegado com essa carta do pendurado aqui. Eu tenho 5 de ouro. Desculpa. Eu tenho o Hierofante, o Papa aqui na âncora. Quando ele está na âncora, para mim, às vezes ele fala de alguém autoritário, que quer impor a própria ideia, quer impor a própria vontade. Às vezes não aceitar que as coisas mudam e querer que elas sejam fixas. Uma pessoa que quer ditar as coisas, quer falar para os outros como as coisas devem acontecer, se relaciona para mim com essa carta de conflito. Então dá uma olhada aí essa semana no que você está muito apegado a ponto de não querer soltar e querer impor aos outros, às vezes fazendo com que os outros fiquem presos também numa situação. Eu tenho 3 cartas número 5 aqui. 555, para quem gosta de números de anjos, 555 é o número da mudança. Então eu vejo que talvez há necessidade de alguma mudança nessa semana. Na voz da essência aqui eu tenho 4 de copas e o 2 de paus. 4 de copas, para mim, é a carta que ele tem alguma oferta nova chegando, mas não aceita. Ou a falta de aceitação da situação atual, eu diria que é mais isso, a partir das cartas que eu vi antes. Falta de aceitação da realidade como ela é. Mas tem o 2 de paus, uma carta de planejamento. Então, apesar de alguma dificuldade que eu vejo aqui, às vezes até uma vontade de impor a própria vontade,
briga, conflito, decepção, se tiver que abandonar algo que não tá legal, ou decepção com a própria realidade como ela é. Eu vejo uma esperança aqui com 2 de paus, para mim uma carta que olha para o futuro, planeja, que acredita. Então há um raio de esperança aí. Para mim se relaciona também com esse 8 de paus aqui. Uma carta bastante positiva, aqui ela tá na âncora, mas eu acho que de alguma forma elas se relacionam no sentido de que há uma luz de esperança, de você começando a perceber que talvez alguma coisa não é muito boa, talvez é interessante aceitar a realidade, perceber que algumas coisas não estão legais, talvez é hora de desapegar. Que no caminho do crescimento, não, no método, tem a carta das opções, 7 de copas, e a carta da manifestação, mago. O que me diz aqui com essas 2 cartas é que há alternativas. De alguma forma você pelo menos tem uma percepção de que essas alternativas existem, a situação atual, com essas 2 cartas aqui. E essas cartas do método falam para olhar justamente para isso, olhe para as alternativas. Às vezes você investiu muito em algo, você achou que algo tinha que acontecer, se não acontece você fica muito triste, mas o que está dizendo aqui é que não existe um caminho só. A vida ela tem várias alternativas, às vezes você tem que criar as alternativas, mas é possível. Quando não deu mais certo, você investiu o suficiente. É triste, mas não deu certo, é a hora de tentar algo novo. Aqui na posição, aqui sim, o caminho do crescimento. Eu vejo a necessidade talvez de se resguardar um pouco com o 4 de ouros, talvez ficar mais em silêncio. Se você tem uma decisão a tomar, talvez planejar, conseguir os recursos necessários para que a decisão se faça. Se for, por exemplo, sair de um emprego, guardar o dinheiro ou começar a perceber, sei lá, se você tem um seguro-desemprego, como você pode se virar até conseguir algo novo, se você já pode se desvincular, por exemplo. Se for relacionamento, se você já se sente seguro o suficiente para sair de um relacionamento que não é legal, enfim. Ou pode ser questão material também. 7 relacionados a relacionamento. 7 de espadas para mim é a carta da autossabotagem. Para mim ela diz aqui que há alternativas e você pode criar alternativas, mas talvez existe um apego muito grande aqui, uma tristeza muito grande de abandonar o que você investiu. É hora de pensar de forma diferente, parar de não querer olhar para a realidade, encarar os fatos e perceber o que você pode fazer para modificar a sua situação, seja ela qual for. Aqui na primeira carta de futuro eu tenho o Diabo e a Lua. Para mim são 2 cartas complicadas aqui, porque elas falam de apego, de crenças limitantes, de desejos que talvez não são tão interessantes. Às vezes você está investindo muito em algo que está trazendo uma decepção para você, mas existe uma crença aí limitante por trás disso, algum apego por trás disso. Então é interessante entender essa semana as motivações que fazem com que você fique em situações que não são interessantes, se isso realmente está acontecendo, quais são as motivações, o que vem por trás de tudo isso. Às vezes você se apega num relacionamento doentio, por exemplo, porque tem muito medo do abandono. Então é nesse sentido, entender as raízes reais do porquê você se sente preso numa situação que talvez não está tão bacana para você. Bom, no resultado futuro aqui, eu vejo novo, eu vejo você conseguindo se abrir para essas possibilidades novas, novos investimentos, novos amores, enfim, novos empregos. Cavaleiro de Paus, energia para conquistar o que deseja. Rainha de Copas, uma compaixão maior por si, uma compaixão maior pelos outros também na trajetória, talvez entendendo que algumas coisas realmente não são para acontecer, assimilando isso, talvez entendendo o lado do outro, ou entendendo as circunstâncias. Para mim aquela é uma carta de aceitação. 5 de ouros, talvez realmente há aí um medo de abandono, alguma coisa tenha que ser abandonada. Por algum momento você pode passar uma situação às vezes de solidão ou um pouco de falta de dinheiro, por isso aqui eu vejo a necessidade de algum tipo de economia. Mas há uma libertação com esse 10 de paus. 10 de paus é um início de jornada difícil, pesada. Aqui fala de fardo, é uma libertação do fardo para um novo começo. Novo começo com associações melhores, relações de trabalho melhor, relacionamentos melhores. Então, para mim, no geral, o que essa leitura está falando é que há situações, pode haver situações hoje para alguns librianos ou librianas,
onde você se sente mal, mas não consegue partir para o novo, porque talvez tenha alguns medos relacionados ao abandono, ao sabotagem, tenha algum apego. Que nessa semana é hora de revisar, se você realmente tem uma situação difícil que você está enfrentando, é hora de revisar os porquês, e para mim são porquês bem profundos, assim, que podem ir até a infância, para você entender por que você está fazendo isso, finalmente conseguir se libertar e se abrir para situações bem melhores de vida. Então, há caminhos melhores pela frente, mas você precisa entender por que você tem escolhido os caminhos atuais, e a partir daí você tem uma força para se libertar. É isso, eu espero que tenha ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta para ajudar o canal, compartilhe com quem você sabe que gosta, se desejar também se inscreva no canal. E é isso aí, até a próxima semana, e contato comigo é no e-mail que está na descrição do vídeo. Até mais!